E Cara, aí mas vai. eu vou falar a verdade pra vocês. é, Ele é muito amoroso. O Você olha Ícaro assim é. pra ele, é uma coisa linda de ver. Ele emagrecinho. E eu Não, o dia que eu tinha. vi ele chorando lá, nossa, eu ficava assim, porque assim, eu sou aquele que eu reparo mesmo, olha, eu tipo, senti aquilo, sabe? E eu sinto aquilo. E ele, tipo, ele sentindo aquilo era magnífico, cara. E é assim, contudo, às vezes tem algum vídeo no celular que tá tocando, que toca uma música que lembra, sabe, um sentimento, alguma coisa assim, ele já chora, sabe? Só de ouvir a música. Ele é muito emotivo, Às ele é vezes ele muito deve falar, não sentimental. quero, não quero. É, não, não, mamãe, não Que da quero. hora. Ai. Que Porque da ele é hora. muito emotivo, muito, muito O emotivo. Raul, ontem eu tava passando aqui na rua, sábado, e tinha um cavalo preso ali, no pastinho aqui em frente de casa. Cavalo magro, ele falou assim, ai, mamãe, olha o cavalo. Eu não gosto de ver os animais assim, que eu fico com muita dó. Olha, tá preso, não pode fazer nada. Fiquei morrendo de dó. E você pensa que não, é uma criança de Então, 6 anos e não. ele tem toda a consciência, né? Eles têm. Tem. O meu maior medo do Ícaro, quando a gente recebeu o diagnóstico, era do Ícaro não conversar. Eu falo assim, eu tinha muito Ele ficou com medo. quantos anos? Você descobriu? O Ícaro tava com 2, vida. 1 ano e Um ano e 3 meses, 6, eu no comecei máximo. já Foi bem cedo, assim. a dar umas cutucadas no médico para investigar. E com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, eu já estava com todas as guias para fazer as terapias, já começamos com as terapias. E aí o meu maior medo era dele não conversar. E assim, no entanto, o Ícaro com 1 ano ele falava cores, formas geométricas, letras, números. Ele separava o alfabeto certo na sequência, sem a gente nunca ter ensinado para ele. Com um vídeo que ele via na televisão e Olha. ele tinha na cabeça. Ele ganhou de 1 ano um brinquedinho do Afonso, né? Do Afonso. E ele separou o alfabeto certinho, A, B, C, D, os números, e foi separando as formas geométricas, tudo bonitinho, fileiradinho e tal. Aí eu falava assim, não é uma coisa de uma criança de 1 ano fazer sem a gente ter ensinado. E aí você mostrava para ele, o que que é isso? É o número 7. Aí ele falava, é o 7. Nossa. Você mostrava outro número para ele, é o 3. E era o 3. E aí, nessa parte, eu aprendi depois com a terapia que, tipo assim, como ele já sabia, não precisava ficar enfatizando aquilo. Então, eu não ficava mais mostrando aquilo para ele e pedindo para ele repetir, porque ele sabia. Era uma coisa que ele sabia sem ninguém ter ensinado. Então, eu não enfatizava mais essas coisas com ele. Então, quando ele ficava para mim, porque era repetitivo, ele gostava daquilo ali, ele fazia aquilo ali várias vezes. Então, quando ele vinha para mim ao 7, o 7 mostrando número, aí eu falava assim: nossa, esse 7 é azul. Que lindo, né? Azul do quê? Azul do céu. Então, eu ia querendo crescer o repertório dele, para ele não ficar limitado naquilo ali. Então, em cima do 7, ele ia aprender que o 7 era azul, que o céu era azul e que ele ia conseguindo falar isso. Então, devagarzinho também com as terapias, eu fui aprendendo a como fazer as coisas com ele, né? Porque até então eu não sabia. E uma coisa que aconteceu muito comigo, que graças a Deus eu melhorei muito, é que no começo é o tal julgamento, né? Então, assim, o Ícaro tinha as birras dele, que não. É igual eu falei, eram os gatilhos que dava naquele momento, mas que não era pela aquela coisa, era coisas que já tinha desconstruído ele há um tempo atrás. Então, ele dava, às vezes, um gatilho desse em público. E eu não tinha como, eu não sabia como lidar. Sabe aquela cena no shopping? Criança gritando, Surtando. berrando. Exatamente. E aí você não sabe como lidar com a situação, porque até então eu não tinha um diagnóstico, eu não sabia, eu não entendia ele. Eu não É porque assim, se eu for analisar nós como pai, primeiro intuito é tentar acalmar, ó, calma, calma. Mas ao longo, a infelicidade das pessoas, vamos dizer assim, de não entender e não te olhar, te causa desconforto de saber que você está tentando controlar e não conseguir. E aí, de repente, se você não for uma pessoa de autocontrole, você desconta na criança. exatamente o que E acontecia. involuntariamente. Então, assim, cara, eu passei um episódio desse na minha vida. Um episódio com o Raul, mas no sentido assim, de olhar e falar assim, cara, eu nunca faço nada pro meu filho, por conta dos outros eu vou fazer. Você lembra dele? Que foi na virada? Então, assim, você olhar e falar assim, cara, eu tenho que, de repente, dar um puxão, um beliscão que seja, e não é você que quer, e É a também sociedade que não te me, olha. exatamente. É assim que Isso eu me aí é sentia. surreal, cara.
E Então, é assim, muito difícil, sabe, Alan? Porque, assim, no meu caso, igual eu tô te falando, não era o que acontecia naquele momento. Era gatilhos passados que dava ali, né? Era coisas que já haviam acontecido com ele que dava não ali. tinha como você saber o que E que eu era não também, né? conseguia. E nessa hora você não consegue organizar ele. É muito difícil para você organizar um autista nesse momento. E aí você olha, um olhando, o outro cochichando, o outro falando, o outro que vira as costas, o outro que aponta. Porque aí você tem a percepção de tudo que tá acontecendo de você. Aí Porque... que você percebe, né? E aí, nesse momento, o que que eu fazia? Eu dava um tapa no Ícaro. Porque eu já não tinha mais o controle da situação. Eu olhava em volta e Tipo, estão te aquele exigindo isso, né? julgamento que É. você, só do olhar, você vê aquele julgamento ali, você fala assim, na cabeça do outro, se fosse meu filho, eu tava dando um tapa na orelha, né? Tipo, ai, meu filho jamais vai fazer isso. E aí você perde o controle, aí era onde eu dava um tapa na bunda do Ícaro. Não, e a gente olha aquela criancinha tão, né? A E gente aí, jura que nunca vai tocar, É. cara. Então, na hora que você vê, você vira num. Aí você olha a pessoa também te olhando como, de repente, um monstro, né? Ah, tá... Então Sim. tem que pensar tudo isso. É foda mesmo, E velho. isso também vai muito do perfil da pessoa. Por exemplo, eu não sou um cara que, Ícaro, vem aqui, não sei o que, vou te bater, não sei o que. Eu não consigo ser assim. Tanto que teve um episódio que eu desabei de chorar. Porque eu tentei me impor de uma maneira que eu não sou. E o Ícaro me chamou assim: ah, você é um chato, não gosto de você, não sei o quê. Vixe, pra quê? Me desmontou. Falei, eu fui tentar ser alguém que eu não sou e frustrei. Não consegui. porque até então o Marcos nunca tinha chamado a atenção. Nunca tinha parado pra falar pra ele, ó, não é assim. E, tipo, mostrar bravo, mostrar rígido, né? O Marcos sempre foi, então tá. Então vamos. Vamos de outro jeito. É. Né? Vamos. E eu aprendi também assim. E, no entanto, funciona com o Ícaro, sabe? É igual eu te falei, quando eu fechei os olhos para o que os outros estavam pensando, falando e achando, eu consegui entender o Ícaro. Então, quando eu consegui entender ele, eu consegui ajudar ele. Então, sabe, assim, para mim hoje, pode falar, pode fazer, não faz diferença para mim, sabe? Eu É preciso você focar e no meu ele. Você filho. e ele. É ele que eu tenho que ajudar. E nessa hora, nesse episódio que o Marcos fala que ele se desabou, que ele chorou, é porque o Marcos fez a mesma coisa, entendeu? Só que invertido, né? Então, acho que ele viu uma maneira, né? Ele viu que meio as crianças fazendo bullying com o Ícaro, né? Vamos se dizer. E ele quis meio que, ó, Ícaro, não precisa, você tem seu pai aqui, né? Alguma coisa, mas ele já tava nervoso com a situação. E ele passou esse nervosismo pro Ícaro. E aí o Ícaro falou pra ele, mas você é muito chato, né? Eu não gosto de você. Porque, igual eu te falo assim, ele não tem maldade. Então as crianças estavam fazendo ele de bobo. É. E pra ele tava normal. Ele tava gostando. Mas você via no olhar, nas Na crianças, que era na maldade. E os nossos olhos, nada escapa aos nossos olhos. E aí o Marcos quis atentar ele. Falar assim, ó, Ensinar a maldade. você Falar, ó, tá acontecendo isso. tá sendo feito de bobo. E não é assim. Eu não quero que você seja feito de bobo. Mas pra ele era uma brincadeira e ele tava gostando. Entendeu? Então, assim, foi todo um contexto também que a gente não soube como atuar na época, não soube como enfrentar aquilo ali naquela época. Mas tudo é aprendizado, sabe? Tudo que a gente Sim. passa com ele, tudo é aprendizado. Hoje, igual na formatura que ele foi lá na frente e falou, nossa, eu falo assim, foi a maior emoção da vida, porque pra mim o Ícaro não iria conversar, né? Porque falar ele falava. Ele falava pai, ele falava mãe, ele falava as coisas, mas ele não. Ele começou a juntar frases, palavras, formar frases agora, com 6 anos de idade. Então, agora que ele começou a falar, me dá o celular, eu tô com fome, eu quero ir no banheiro. Ele não falava. Então, era xixi, eu quero, sabe? Ele não conseguia desenvolver uma frase. Então, hoje, quando eu vejo que ele consegue fazer tudo isso, eu falo, nossa, tudo valeu a pena. Sim. Vale a pena Justo. você jogar tudo pro alto Justo, e querer que ele seja cada vez mais, sabe? Porque você vê nele. Antigamente mesmo, às vezes alguém passava. Antigamente, há pouco tempo atrás. Alguém olhava ele e falava assim: ele não parece ter autismo. Eu queria morrer de raiva, né? Vi um negócio assim que eu falava assim: tem que estar escrito na testa dele, então, que ele é autista, né? Hoje, quando alguém fala assim, ele não parece ser autista, me dói, sabe? Porque parece que é assim, eu quero como premiação um filho Entendi. autista. E não é isso.
Mas hoje eu falo assim, eu fiz um belo trabalho, sabe? Valeu a pena. Valeu a pena ter deixado Valeu a a pena eu profissão. ter virado as costas para tudo que estava ali, para as oportunidades que eu tinha naquele momento. Mas o que eu tenho hoje é muito mais gratificante, E sabe? também vem aquela fala, né, daquela médica que foi lá recentemente acompanhar a outra. Ah, nossa, não vou lembrar o nome A dela. gente vai ficar devendo o nome agora. Mas ela falou assim, mas por um outro lado, pra quem fala que, não parece, vem a ignorância, né? Não ignorância de tipo assim, nossa, do xingamento, né? Nossa, é ignorante. Mas de não saber A mesmo. gente não Que o saber o que. autismo, ele não tem cara. Né? Ele tem vários níveis. Vai ter o nível do severo, né? Que a gente fala que é aquele que parte pra agressão, que realmente não tem socialização, que não fala. E tem o caso do Ícaro, que é leve, né? Então, assim, realmente, se olhar no Ícaro, ele assim, você não vai perceber. Tanto que pra nós, quando recebemos o diagnóstico,